Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje eu e o professor Robson vamos fazer aí uma correção, né, da lista de exercícios. A gente percebeu que surgiram algumas dúvidas quanto ao escolha caso, né? E nós vamos fazer as correções e vamos tirando as dúvidas. Então, tiverem dúvida, dê uma questionada no chat, pode abrir o microfone, porque hoje, como eu vou compartilhar a tela muitas horas, eu não vou conseguir ver o chat também, então não fiquem com dúvidas. Porque a partir da semana que vem nós vamos começar a ver um conceito novo, que se chama estruturas de repetição, e o não entendimento do que nós vimos até aqui complica bastante depois, né? Porque a estrutura de repetição, além da estrutura de repetição, nós vamos usar tudo que nós usamos até agora. Então, assim, o volume de soluções, o volume de ferramentas que nós vamos usar nas soluções vão aumentar. Então, é bom que fique bem claro para vocês tudo que nós estamos estudando até aqui. Pessoal, por isso não deixem dúvidas para depois. Perguntem, não conseguiu fazer tal atividade, ou percebeu onde que errou, se ficou mesmo assim, ficou com dúvida, não deixem passar, pessoal. Como o professor Lilton falou, a gente vai entrar em estrutura de repetição, e dentro da estrutura de repetição, a gente vai ter estrutura de decisão, ou seja, você, o caso. Então, uma coisa vai complementar a outra. Então, ficou dúvida aí na hora que a gente for resolver os exercícios aí, perguntem, tá? O professor YouTube vai compartilhar a tela, eu vou acompanhando pelo chat, mas se quiserem abrir o microfone também, às vezes é melhor até vocês perguntarem pelo microfone do que pelo chat, porque às vezes no chat acaba ficando meio dúbia a questão Então, às vezes pergunta pelo microfone pode ser um pouco melhor. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar a primeira questão para vocês, né? Então, a primeira questão do nosso exercício era: o índice de massa corporal, IMC, é padrão internacional usado para calcular o grau de habilidade. O IMC é uma fórmula que indica se um adulto está acima do peso. Se está obeso, se está abaixo do peso ideal considerado saudável. A fórmula para calcular o índice de massa corporal é IMC igual peso dividido por altura ao quadrado. Daí, dentro desses índices, né? Aí a gente tem uma tabelinha aqui. Então, menor que 16 de nutrição, entre 16,6 e 18,5 abaixo do peso, 18,6 a 24,9 peso normal, 25 a 29 sobrepeso, 30 a 35 obesidade 1, 35 e 1 a 40 obesidade clínica e acima de 40 obesidade mórbida, certo? Já dei uma dica aqui para vocês que para você calcular o IMC tem que usar a biblioteca matemática, né, para você executar a operação de potência. Mas quem, por exemplo, chegou à conclusão que um número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, então tiver feito altura vezes altura, também está certo. Então, tanto usar a potência como multiplicar o número por ele mesmo, está certo. Então, vamos dar uma olhada aqui como seria a solução no Portugal Studio. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui, aumentar a fonte, né? Aumentei a fonte. Então, vejam, incluí a biblioteca matemática, criei as variáveis que eu precisava, peso, altura e IMC. Fiz a entrada das duas, calculei o IMC, certo? Então, IMC é igual peso dividido por potência, altura elevado a 2 ao quadrado.
Daí, o que eu fiz? Nesse caso, eu não tenho como usar o escolha caso. Por quê? Porque, primeiro, o nosso tipo de dado é real. Então, eu não consigo usar um escolha caso. E quando eu vou fazer uma comparação menor, maior, menor, igual, no escolha caso, isso não funciona. Eu não posso fazer isso no escolha caso. Eu tenho que trabalhar com valor exato. Posso fazer várias comparações, mas com valor exato. Aqui, eu vi algumas soluções que, por exemplo, aqui entre 18,5, o pessoal pôs aqui depois o E, né, o operador E, e trabalhou com 24,8, por exemplo, fez aqui com o operador E aqui no meio. Então, fiz isso aqui, ó. Fez esse tipo de operação, esse tipo de comparação. Tá certo isso? Tá, não tá errado. Teria um pequeno problema de lógica aqui, né? Porque o que acontece? Aqui eu teria que mudar um pouco aqui, mas até poderia. Então, por exemplo, se fosse maior, igual, mas aqui você teria um problema de lógica, porque você, entre 24,8 e o 24,9, você tem infinitos números. Então, por exemplo, se der 24,811, isso vai dar problema. Então, por isso a gente trabalha. Lembra que eu falei para vocês do conceito da reta numérica? Deixa eu achar aqui. Então, nosso primeiro limite lá é 16. Nosso segundo limite é 18,5. Nosso terceiro limite, 24,9. Então, só vou fazer os primeiros aqui para vocês entenderem. Então, quando eu faço a comparação menor que 16, tudo que tiver abaixo de 16, então for 15,99999, infinitamente vai estar aqui. Quando eu cheguei a 16, eu ultrapassei esse primeiro limite. Qual o próximo limite que eu vou ter? O próximo limite que eu vou ter é o 18,5, né? Então, se eu chegar aqui 18,4499999, ainda estou dentro desse segundo limite aqui, ó, desse limite entre um traço e outro aqui. Estou nesse meio aqui, ó, certo? Se eu passei de 18,51, já entrei no próximo limite aqui. Então, é exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Então, por isso eu não preciso usar o operador E. Neste caso aqui, surgiram soluções com operador E e até funcionam, mas não é necessariamente exato o uso do operador E. Aqui, do jeito que nós fizemos, fica mais limpo o código e fica mais funcional também. Então, você não cria um espaço aí entre, por exemplo, se eu pusesse aqui
entre 18,6 e 24,9, então, por exemplo, se eu fizesse na linha de baixo aqui, vamos lá, vou copiar. E teria que fazer exatamente isso, ó. Maior, para não ter perigo, ó. Tem que usar exatamente, ó. Se eu cheguei aqui, 18,5, eu tenho que usar esse limite aqui embaixo no E para não sobrar nenhum espaço. Se eu pusesse isso aqui, ó, 18,6, entre 18,5 e 18,6, você tem infinitos números. Daí você ia criar um espaço lá que desse um resultado, ia dar bug no seu algoritmo. Então, por isso, a gente já evita esse tipo de coisa. Então, se eu fosse usar dessa maneira, eu tenho que usar exatamente assim, ó. Menor ou igual a 18,5, e daí maior que 18,5 e menor que 18,4. Então, se eu usasse dessa maneira, estaria certo. Porque eu não deixei nenhum intervalo de números sem cobrir na minha condicional. Então, por exemplo, aqui no 29,9, por exemplo, eu teria que fazer um E aqui e pôr 24,9. Ser maior. Isso aqui. Então, teria que fazer dessa maneira aqui, para que o meu algoritmo ficasse correto, para não ter nenhum problema, certo? Mas como nós usamos o conceito lá da reta numérica, nada disso eu preciso. Então, se eu executar esse cara aqui, vamos lá. Peso 95, altura 1,80, o IMC de 29 ponto, ó, vejam que dá um número grande, então por isso que eu falei para vocês que tem que ter muito cuidado aqui nas faixas de número, porque isso aqui pode dar um número gigante e você parar numa faixa que, dependendo de como você construiu a sua condição, você dá um erro no seu programa. Então isso aqui é o nosso programa do IMC. Professor, mas por que eu não pus uma comparação maior do que 40? Então, digamos aqui, só para ilustrar. Vendo? Comparei todas as faixas que existem aqui no meio. Cheguei no 40. O que me sobrou depois do 40? Somente ser maior do que 40, né? Então, ó, se não for menor ou igual a 40, a única coisa que me sobrou é ser maior que 40. Então, por isso, eu uso um senão aqui. Então, não tem mais outras possibilidades. Depois do 40, com tudo que for depois do 40, vai ser obesidade mórbida. Por isso, nós usamos aqui essa comparação. Eu vou subir depois todas essas soluções lá no Moodle para vocês olharem também, certo, gente? Fiquem tranquilos. E daí, como que fica isso no Portugal Studio? No Portugal Studio, né? Então, peso, altura, e MC, declarei. Fiz a entrada do peso, fiz a entrada da altura. No Portugal Studio, a potência é o acento circunflexo, né? Então, vamos dar uma piada aqui. Fluxograma, né? Desculpe. No algoritmo, no fluxograma. Aqui é o acento circunflexo. E aqui eu fiz as mesmas comparações, né, pessoal? Fazendo aqui 16, 18,5, 29.
29,9, 35. Então, são as mesmas comparações, a mesma estrutura. Daí, no menor igual a 40, se isso for falso, obesidade grau 3. Se isso for verdadeiro, obesidade grau 2. Então, a mesma estrutura aí do que foi feito no Portugal Studio. E vamos lá. Faltou abrir o teste de mesa, né? Então, no teste de mesa, né? Entrei com o peso, entrei com a altura, calculei o MC e, fazendo as comparações, deu 30,9. 30,9 vai se enquadrar aqui, ó. Não entra na condição de 29,9, cai na condição de 35, tá? Obesidade grau 1. Então, isso aqui basicamente seria o nosso teste de mesa. Ah, eu só testei peso, altura e IMC. O meu teste de mesa eu só usei as variáveis, não pus uma saída. Tudo bem, sem problema, não está errado esse teste. Aqui eu só pus a saída para ficar mais ilustrativo. Mas se você fez um teste de mesa usando peso, altura e calculando o IMC, também está correto a sua resposta. Aqui foi só para deixar um pouco mais ilustrativo o que foi feito. Pessoal, dúvidas? O Vinícius colocou aqui que ele colocava maior que, menor que no algoritmo e estava dando erro. Estranho, porque eu vou até executar aqui, ó. Até executar, ó. Ó o que nós fizemos. Não se esqueçam que menor igual, maior igual, sendo, muitos casos que eu vejo, vocês invertem. Vocês põem primeiro o sinal de igual e depois o sinal de menor ou maior. Aí tá errado mesmo. Então, procurem prestar atenção nisso aqui, a ordem do sinal. Alguns casos que eu já vi aí que o pessoal estava tendo erro era justamente essa questão da ordem do sinal. Vinícius, o sinal que vem sempre é maior e depois sinal de igual. Menor e depois sinal de igual. Sempre é nessa ordem. Sinal de igual vem depois. Então, viram? Funciona também da mesma maneira aí que funcionou no Flow Algorithms aí, no Portugal Studio. No Flow Algorithms, a gente montou aqui e funcionou da mesma maneira, certo? Então, o segundo exercício, né? Dada a função f, então aqui, se o x informado for menor do que 1, a minha função, o resultado da minha função f vai ser o cálculo de 4 menos x ao quadrado. Se o meu x for igual a 1, o meu f de x vai ser 2. E se o meu x for maior do que 1, o meu f de x vai ser 2 mais x ao quadrado. Então, vai fazer um algoritmo que mostre o valor de f de x, sendo que o valor de x fornecido pelo usuário. Então, qual vai ser a nossa entrada? O x. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Fecha aqui. Não. Abrir.
Ó, veja que esse aqui ficou bem pequenininho, né? Então, eu criei uma variável chamada fx, né? Assim, né? Onde vai armazenar o resultado da função, e x. Fiz a leitura de x e já fiz as comparações que nós temos aqui, ó. Então, se x menor que 1. Se x menor que 1, f de x é 4 menos matpotência. Resolvi aqui. Se x igual a 1, 2. Se x... se não, né? Então, se ele não for menor e se ele não for igual, o que me sobrou? Então, voltando lá na nossa reta numérica. Vamos tirar esses outros valores, né? Aqui vai ser 1. Então, ó, quando eu falo x menor que 1, eu estou pegando todo o limite para trás aqui de x, ó. Todo o limite à minha esquerda. Então, todos os números negativos. Vai crescendo aqui para trás. Quando eu pego igual a x, quando eu pego igual a 1, eu estou pegando exatamente aqui o meu limite. Daí, o que me sobrou? Só sobrou ser maior que 1. Então, por isso aqui eu fiz a comparação só menor que 1 ou igual a 1. Porque depois o que me sobra é só ser maior do que 1. Então, vejam que fiz as comparações. Para cada condição é o cálculo de f de x, né? E mostrei o resultado. Então, por exemplo, se eu der um play aqui, der um 1 para f de x, é 1 para f de x, tá x, né? O f de x vai ser 2. Então, vamos lá para o algoritmo. Ó, vejam que é a mesma coisa. Ó. Declarei as duas variáveis, né? Fiz a entrada de x, comparei se x é menor que 1, comparei se x é igual a 1 e fiz as contas aqui. Então, vou dar um executar aqui. Está me pedindo o valor para x. Vou dar o valor para x de 1. Aí. Isso aqui é fácil, né, gente? Isso aqui, muitas vezes, vocês podem achar que é difícil, se assustar, porque eu fiz uma condicional matemática, né? Então, isso aqui, essa imagem aqui é uma condicionalzinha matemática, que vocês vão ver muito na matemática quando vocês começarem a estudar funções lá na matemática. Dúvidas, pessoal? Pessoal, se tiverem dúvidas, vão perguntando aí. O Vinícius foi o único que se pronunciou ainda no chat. Ele falou que cometeu alguns errinhos aqui, tô respondendo ele, que é a questão do sinal de igual. Vinícius, sempre quando você vai fazer uma comparação, são dois sinais iguais. Porque se você coloca um sinal de igual, você está atribuindo o valor e não comparando. Tá? Então, assim, nem o professor Robson falou. Então, o que eu estou fazendo aqui com esse sinal de igual que eu assinalei aqui? Eu estou falando que a variável f de x vai receber o resultado desse cálculo aqui. Quando eu faço igual, eu estou falando o conteúdo da variável x é igual a 1, então são coisas diferentes. No Flogoritms, eu uso o sinal somente de igual. Então, aqui
No Flowgoritmos é um sinal simplesmente igual, mas nas linguagens, nos ambientes de programação e no Portugal Studio, a gente tem essa diferença aqui. Então, eu quero falar que algo é igual, e eu quero atribuir, eu quero colocar o valor de uma operação matemática, um valor literal como conteúdo de uma variável, eu uso um igual só, que seria atribuição. Então, vamos lá para o terceiro. Então, construa um algoritmo que leia o valor de uma compra e opção de pagamento. V para pagamento à vista ou P para pagamento parcelado. Caso o cliente pague à vista, terá um desconto de 5%. Caso pague em 3 vezes, um acréscimo de 8%. O algoritmo deve mostrar o valor da compra e o valor da compra à vista ou o valor da compra a prazo, valor total e o valor de cada parcela. Caso não seja informado uma das opções de pagamento, o algoritmo deve exibir a mensagem, opção de pagamento inválida. Aqui, nós já demos até a dica, utilizar a estrutura escolha caso. Então, nesse cenário aqui, eu poderia resolver tanto com C, C não C, como escolha caso. Mas aqui, para vocês treinarem, nós já demos essa dica. Então, vamos lá, fechar o segundo exercício, abrir o próximo aqui, o terceiro. Então, ó. Real, valor compra, total pague e valor val parcela. Então, isso aqui são... E aquilo que nós falamos para vocês, o escolha caso, ele aceita 2 tipos de dados somente. O caractere é uma letra só e aceita o inteiro. Então, somente esses 2 tipos de dados que a estrutura escolha caso aceita. Então, fiz a entrada do valor da compra e a entrada da opção de pagamento. Como é caractere, é aspas simples. Então, ó, escolha, né? O nome da variável, né? O ppag, que é a minha variável do tipo caractere. Caso, abre aspas simples, V, fecha aspas simples, 2 pontos. Calculei. Pare. Lembra que nós falamos que tinha o pare lá dentro da estrutura. Caso P. Então, mesma coisa. Calculei aqui, fiz o valor, calculei o valor total com acréscimo, calculei o valor da parcela, pus as 2 coisas. E, caso contrário, né? Então, se não for nem V nem P, ele vai cair no caso contrário, que é opção de pagamento inválida. Então, esse exercício também foi um exercício bastante simples, né? A única coisa era para vocês treinarem aí a ideia do uso do escolha caso. A maior dúvida, pelo menos que o pessoal perguntou para mim, foi no Flowgoritmos, né? Como que eu representava. Eu vou representar da mesma maneira que eu represento um C não C, né? Então, aqui, ó, vai ficar, ó, C for igual a V, vai fazer isso aqui. Se não, vai verificar isso aqui. E o caso contrário vai ser o último falso aí dos testes, hein? Então, assim, não existe uma simbologia específica para a representação do escolha-caso dentro de fluxograma. Então, você vai usar a mesma representação do se não C. Termina ficando a mesma representação. Então, se nós executarmos esse algoritmo aqui, então vamos lá,
Então, o valor. Vou pôr à vista aqui. Então, ele me deu um desconto de 5%. Então, como é à vista, ficou R$ 95 minha compra. Pessoal, dúvidas? A Milena tá perguntando, cara. Ela não entendeu quando usa o escolha caso e quando usa o se não se. O escolha caso, você vai usar, Milena, toda vez que você tem, por exemplo, aqui, é uma mesma variável, certo? Então, aqui a variável é a mesma. Essa variável é do tipo caractere ou inteiro e você está testando valores diferentes. Ó. Então, primeiro valor, para a variável OP_PAG. V. O segundo valor, P. Você poderia ter N valores aqui. Lembra aquele exercício que nós fizemos do dia da semana? Então, aquele exercício que nós fizemos no dia da semana seria o exercício que caberia perfeito aqui. Então, só para a gente ilustrar, vamos lá, um novo arquivo, né? Conforme o dia da semana. Uma aqui inteira, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, então vejam o que eu estou fazendo. A mesma variável dia eu estou testando para várias opções. Então, se for um é domingo, se for dois, a mesma variável. Então, quando é a mesma variável do tipo inteiro, ou do tipo caractere, eu posso fazer isso. Isso eu vou fazer vários testes para a mesma variável. Então, estou fazendo vários testes aqui para a mesma variável. Ó. Estando para casa para um, ó, já estou chegando no 5, né? Ó. Então, como eu tenho 7 dias na semana, eu já testei os 7 dias, né? E quando eu já não tenho mais o que testar, eu quero a minha opção padrão.
Ó, então, se eu rodar esse cara aqui, ó, dia da semana. Vamos por 2. Segunda-feira. Vou até melhorar esse. Dá 2 pontos aqui. Um espaço aqui para não ficar grudado. Rodou dia da semana. 7. Sábado. Dia da semana. 8. Dia inválido. Então vejam que eu só tenho uma variável e essa variável está sendo testada, e é uma variável do tipo inteira, ela está sendo testada com N valores diferentes. Então, neste cenário, eu uso o escolha caso. O caso é diferente de ser, o Vinícius está perguntando aqui. Ele é uma estrutura um pouco diferente, mas esse exercício aqui vocês já resolveram numa lista anterior usando C e resolve do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Então, aquilo que nós falamos. Onde isso era muito usado? Lá na programação mais antiga, que você não tinha a parte gráfica, e você usava para você acessar uma determinada funcionalidade do programa, em vez de ter um menu gráfico para você acessar, você às vezes usava um número. Então, era uma técnica mais fácil de você fazer essa acesso a determinada funcionalidade do programa quando não sentia interface gráfica. Vamos lá para o quarto exercício, né? Quarto exercício também é a mesma ideia. Então, escreva um algoritmo que receba 2 números inteiros e uma opção. Com base nas opções abaixo, imprima o resultado da operação. Então, se fizer A, é a soma de 2 números. Se fizer S, é a subtração de 2 números. M, multiplicação, e Q, o coeficiente de uma divisão inteira. Então, quer dizer, eu vou truncar a minha divisão. E se for qualquer outra letra, opção inválida. Então, vamos lá. Vou fechar esse cara aqui. Não quero salvar. Fechar aqui. Então, aqui, ó. Criei as variáveis num 1, num 2 e resumo. Criei a caractere OP, né? Fiz a leitura dos 2 números e do OP. Daí estou comparando. Então, caso o conteúdo de OP seja A, vou somar e vou mostrar o resultado da adição. Caso o conteúdo da variável P seja S, vou subtrair e vou mostrar o resultado da subtração. Caso o conteúdo de OP seja M, vou multiplicar os 2 números e mostrar o resultado da multiplicação. Caso seja aqui, eu vou dividir os 2 números e mostrar o resultado da divisão. Caso contrário, opção inválida. Então, se eu executar isso aqui, 5, 2, ele retornou um erro, porque na opção aqui eu dei um enter e não foi. Então, 5, 2, e aqui, multiplicação, N. Multiplicação dos 2 números é 10. Então, vamos para o Flow-algoritmos. No Flow-algoritmos fica como fosse um C encadeado, né? Então, vejam que aqui ficou igual a um C encadeado.
Ó, esqueci de fazer as entradas, ó. Ok, eu esqueci de fazer as entradas, né? Até bom testar. Então, 5, 2 e M. O resultado da multiplicação é 10. Se nós pegarmos o teste de mesa disso, né? Então, aqui eu usei outros valores, li o valor 3 para no 1, o valor 4 para no 2, o A para OP, então o A é minha soma, né? Então, somei 3 com 4, o resultado foi 7. Pessoal, dúvidas? Pelo jeito, até agora, sossegado, né? Pessoal, se tiverem perguntas, essa é a hora. Estão perguntando aí. Então, pessoal, vamos para a final, então. A nossa quinta questão aqui. Então, a quinta questão, né? Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade do item. Calcule e mostre o valor da conta a pagar. Então, dois valores inteiros, né? E na saída vai dar isso aqui. Se eu entrar com 3 e 2, vai dar 10. Se eu entrar com 4, então a minha primeira entrada é a opção. Minha primeira entrada é a opção, então opção 3. E a minha segunda entrada é a quantidade. Então, 2 vezes 5, 10. Essa tabelinha aqui, nós usamos isso. Isso aqui é outro cenário também que eu posso usar, tanto escolha caso, como se não. Vamos lá. Aqui. Abrir. E eu aqui, por causa de nós estarmos trabalhando com escolha caso, eu fiz usando escolha caso. Então, o que eu fiz? Código e quantidade. E real total a pagar. Então, li o código, li a quantidade. Caso meu código seja 1, eu vou pegar a quantidade e multiplicar por 4. Porque meu lanche 1 aqui custa R$4. Caso seja 2, vou multiplicar a quantidade por 4,50, porque se vocês olharem a tabela lá, o lanche 2 custa R$4,50. A opção 2 custa R$4,50. A opção 3 custa R$5. Então, vou multiplicar por R$5. Na opção 4 custa 2, por isso eu estou multiplicando quantidade por 2. Opção
Opção 5 custa 1,50, por isso eu estou multiplicando a quantidade por 1,50. Caso contrário, opção inválida. Aqui eu fiz para eu escrever menos, porque eu poderia pegar essa mensagem aqui e jogar dentro de cada caso. Para eu escrever menos, eu preferi fazer uma condição, né? Verificar se total a pagar é diferente de zero. Então, por que diferente de zero? Então, quer dizer que houve alguma compra. Se isso for diferente de zero, então, se houve alguma compra, então tem um valor a total a pagar, esse valor vai ser apresentado na tela. Então, aqui, ó, veja que o total a pagar eu atribuí. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos fazer o teste que está lá. 3, código lanche 3. Quantidade 2, que é o primeiro teste aqui, ó. Esse primeiro 3 e 2. Então, se eu der um Enter aqui, total a pagar, ó, R$10. Então, funcionou. Ah, vou fazer o segundo caso de teste, 4 e 3. Então, vamos lá. 4, 3, 6. Aí, funcionou certo. Então, aqueles casos de teste que eu ponho é justamente para vocês executarem o algoritmo de vocês com aqueles casos de teste. Porque se nos casos de teste funciona com as entradas determinadas, é a mesma saída, quer dizer que o algoritmo de vocês está correto. É uma maneira de vocês testarem o algoritmo de vocês, sabendo que, dado uma entrada esperada, qual será a saída esperada. Pessoal, dúvidas? Essa 5 é simples, Vinícius. Mas é treino, gente. Não se preocupem. A questão de que vocês, às vezes, sofrem um pouco é questão de treino. Por isso a gente está fazendo toda semana, a gente disponibiliza uma lista para vocês, corrige. Aquele exclamação igual significa diferente, porque o exclamação quer dizer não, né? Só o símbolo de exclamação é um operador de negação, não, e o igual. Então, quer dizer não igual, diferente, Pedro. Pessoal, e por mais que seja simplório, que nem essa questão aí, a última aí, vocês poderiam usar ela para fazer um menuzinho, apresentar lá o código dos lanches com os valores para depois executar o cálculo. É legal que dá para vocês trabalharem em cima dela ainda, deixar ela até melhor e algo mais perto da realidade. Pensem naquilo lá como um totem de autoatendimento do McDonald's. O programa que roda dentro do totem do autoatendimento do McDonald's não é muito diferente daquilo. Você pode ter um banco de dados, né? Porque daí toda vez que eu quiser atualizar o valor, eu não preciso mexer no programa, eu só mexo no banco de dados e sem precisar mexer no programa. Se eu quiser colocar mais itens também, aí eu posso fazer uma outra estrutura para mostrar isso, mas assim, o núcleo da lógica de um totem de atendimento do McDonald's é exatamente aquilo lá. Por exemplo, vocês podem usar aquele mesmo algoritmo, e como o professor Leuto falou, adicionar ali, vamos adicionar depois que eu escolhi o lanche, escolha a bebida. E depois, lá no final, vocês vão somar os dois e mostrar o total para o usuário. Vocês vão ver, o algoritmo vai ficar maior, mas a lógica não muda muito. Então, vocês já executam aí quase que o pedido completo aí. Você já pensou em estrutura de repetição, né, Rafael? Que é o próximo tópico que nós vamos usar. Então,
dá para, já que você pensou nisso, a gente vai fazer uma versão desse exercício aí usando o estrutura de repetição, para a pessoa ir fazendo o pedido. Então, ela pede 2 lanches da opção 1, mas não sei quantos lanches da opção 2, se tiver refrigerante, essas coisas, e no final, na hora que ela quiser encerrar o pedido, ela vai pressionar uma tecla específica e vai fechar o pedido. Então, é o próximo tópico que nós vamos ver. Então, vejam que toda a lógica que está pronta ali vai ser utilizada e nós vamos incrementar mais coisas aí. Então, por isso que é importante vocês compreenderem bem tudo que nós estamos fazendo, porque lógica é algo progressivo. Se usa tudo, não é, depois que eu aprendi um conceito, o próximo que eu vou aprender é aquele que eu aprendi primeiro, não vou usar mais para nada. Então, lógica, ela é algo assim extremamente agrupado, extremamente relacionado. Então, por isso a gente insiste tanto com vocês que não levem dúvidas, não fiquem com dúvidas. E o legal dessa parte da lógica, pessoal, é que vocês vão vendo na prática onde que vocês estão usando o conceito que vocês aprenderam anteriormente. Então, cada aula que a gente vai passando uma atividade nova e vocês vão fazendo algum algoritmo novo, vocês vão vendo na prática o porquê que aquilo que a gente aprendeu anteriormente é importante, no que ele está sendo utilizado. Então, pessoal, eu vou subir depois, né, no Moodle essas correções, né, para vocês olharem, analisarem também mais de perto, para vocês tirarem mais alguma dúvida que tenha ficado. Subir mais algumas questões aí com escolha caso, né, para de repente vocês treinarem um pouco mais, já que vocês ficaram com dúvidas, fazer mais alguns exercícios e o plantão de dúvidas 14. Então, vamos fazer tudo isso hoje. Daqui a pouco eu já subo mais umas 5 perguntas sobre escolha caso, né, para vocês irem exercitando. E às 14 nós estamos aí, né, no plantão de dúvidas, né? Já até marquei o encontro, a reunião, para vocês olharem a lista de exercício e sanarem as dúvidas. Combinado, pessoal? Pessoal, e tentem refazer essa lista agora que vocês viram as explicações e tudo mais. Tentem refazer ela agora com calma, só vocês. E como depois vai estar lá pronta a lista, vocês vão lá, dar uma conferida, ver no que errou de novo, se errou, ou se agora conseguiu fazer tranquilo. Tá? E mesmo assim ficou dúvida, entra lá no plantão de dúvida lá para a gente esclarecer. Tudo bem?